E aí galera, tudo bem com vocês? Se você é cruzeirense, eu sei que a resposta é não, mas a gente precisa falar um pouco sobre esse momento do Cruzeiro, que vê a possibilidade de rebaixamento para a Série C maior do que nunca. Com a vitória do Londrina sobre o Remo e o triunfo do Brusque para cima do Náutico, esses times chegaram a 38 pontos e ficaram apenas 2 de distância do Cruzeiro, que hoje é o 14º colocado na tabela com 40 pontos. E esse cenário poderia ser pior, porque a Ponte Preta, que está abaixo da gente com 39, estava ganhando por 2-0 do Goiás e tomou o empate no fim. Nessa quarta-feira a gente tem como missão secar o Operário, que vai enfrentar o Coritiba, e o Confiança, que vai jogar contra o Botafogo. E tomara que esses dois times que estão na parte alta da tabela e jogam em casa, são amplamente favoritos, consigam as vitórias, né? Porque cada vez que um time ali que tá dentro do Z4 ganha uma partida, eles acabam ganhando uma injeção de confiança, coisa que tem faltado muito no ambiente do Cruzeiro hoje. Nós não vencemos nas últimas 4 rodadas, a gente vê a torcida muito apreensiva com tudo que tá acontecendo e os jogadores não estão dando uma resposta em campo como a gente imaginava. Porque ainda que o nosso elenco não seja tecnicamente espetacular, eu vejo condição mais do que suficiente para que o Cruzeiro não seja um time a brigar contra o rebaixamento até a última rodada, cenário que parece hoje ser muito realista, né? Na sexta-feira a gente vai jogar contra o Londrina, se o Londrina ganhar, passa a gente na tabela. É um time que está embaladíssimo no momento, conseguiu 2 vitórias fora de casa, só que eu acho que a gente pode olhar essa situação desses 2 próximos jogos que são contra Londrina e depois contra o Brusque de uma forma muito simples. São decisões para o Cruzeiro. E a decisão, ela tem o ônus e tem o bônus. Porque se a gente perde para o Londrina, obviamente a gente é ultrapassado na tabela e pode até entrar na zona de rebaixamento, dependendo do que acontecer nos jogos aí de Brusque e Ponte Preta também. Mas se a gente vence o Londrina, que é muito difícil ganhar do Londrina lá, mas se a gente consegue essa vitória, o Cruzeiro abre 5 pontos de vantagem para esse adversário e a gente consegue um resgate de confiança batendo um adversário direto. O mesmo se aplica na rodada seguinte, que vai ser o jogo em casa contra o Brusque, né? Ainda estão até discutindo se pode ser feito esse jogo no Mineirão. A definição deve sair até amanhã, quinta-feira. Espero que o jogo seja no Mineirão, porque o Mineirão é a casa do Cruzeiro. No Independência, eu entendo a gente jogar lá por uma questão de gastar menos, mas convenhamos, o Independência é a casa do América. Até o Atlético é mais identificado com o estádio, né? O lugar do Cruzeiro é o Mineirão. E se pode ter a torcida toda, eu espero que a gente jogue na Pampulha. Mas o momento é da gente focar nesse jogo de sexta-feira. Vamos pensar um jogo de cada vez, porque é realmente um jogo extremamente decisivo para o Cruzeiro. A gente não precisava estar nessa situação, mas já que o Cruzeiro se colocou em tamanha dificuldade, né, pela incompetência da diretoria, trabalhos ruins de treinadores e também pela falta de qualidade no elenco, a gente vai precisar agora buscar motivação, energia, vontade, seja-se lá de onde. E eu vi até uma pessoa comentando, e eu concordo muito, no momento que os jogadores do Cruzeiro anunciaram a greve algumas semanas atrás, né, quando o Cruzeiro estava, inclusive, jogando um bom futebol, vinha daquele empate contra o Botafogo que a gente até merecia ganhar, naquele momento a torcida se colocou muito ao lado do elenco, né? Deu força para os jogadores, concordou que eles realmente precisavam fazer alguma coisa para tentar mudar essa cultura de inadimplência que se desenvolveu no Cruzeiro. Agora é a hora dos jogadores comprarem a ideia da torcida e jogarem pelo Cruzeiro. Mesmo que no ano que vem, grande parte deles não estejam mais no plantel. É hora de ter vergonha na cara, de se entregar por essa camisa, porque o Cruzeiro está precisando desses jogadores. E se eles colocarem essa mancha no currículo de rebaixamento para a Série C, pode até ser que para eles não dê nada, o ano que vem eles estejam em outro clube, mas é uma coisa que jamais vai sair da carreira, tá? E o Cruzeiro sinceramente não merece isso, até porque ainda que a diretoria realmente faça tudo errado com os jogadores, e eu aposto que os jogadores do Cruzeiro detestam o seu presidente e a forma como tudo é conduzido dentro do Cruzeiro, a torcida não merece isso, porque durante toda essa temporada, mesmo sabendo da limitação técnica dos jogadores, a torcida esteve junto com eles, tá na hora de retribuir. No vídeo de ontem a gente falou bastante sobre o Vanderlei Luxemburgo, do porquê eu considero que ele hoje não é um bom treinador, mas ainda assim ele pode ter um papel importante nesse momento, como um cara que pode agir mais até nos bastidores do que no trabalho de campo efetivamente, né? Porque ele não consegue montar um grande time de futebol há mais de 10 anos. Mas ontem a gente viu, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo reunido com torcida organizada, né? E fazendo um papel que não deveria ser dele, né? De uma espécie aí de diretor de futebol, um cara que tenta apaziguar a situação, pedir um pouco de apoio para a torcida. E, gente, vamos lá, tá?
cara, tem gente que adora propor a violência como solução, né? Ontem eu fiz até uma publicação lá no Twitter, aí veio um atleticano falando assim, se fosse o Atlético isso não teria acontecido, que a torcida organizada teria feito isso, aquilo e aquilo outro. Beleza, é por isso que o Atlético não caiu, né? O Atlético nunca caiu, também nunca passou crise. É um time extremamente vencedor, ganha título todo ano, né? Então vamos parar de culpar a torcida pelo que está acontecendo. A torcida não tem culpa, a torcida não tem poder para mudar essa situação. E inclusive a torcida é a única que realmente sofre nesse momento, porque os jogadores são profissionais. Na temporada que vem eles podem estar jogando em outro lugar, a vida deles vai seguir de alguma forma. Você olha para a diretoria do Cruzeiro, vocês enxergam de fato uma preocupação deles? Porque assim, qualquer coisa que acontece de errado dentro de campo, eles falam que a SAF está vindo e tudo vai dar certo. Mas essa atual administração, que já está aí aproximadamente 1 ano e meio à frente do Cruzeiro, fez um péssimo trabalho na montagem de 2 elencos, tendo a oportunidade de subir em 2 anos e tendo um orçamento maior do que os adversários da Série B. O Cruzeiro hoje, ele não vai subir porque ele não tem dinheiro? Também, mas os outros adversários que a gente enfrenta também não têm dinheiro, gastam menos que a gente e estão muitos deles, né, subindo. 4 vão conseguir subir. E aí tem algumas coisas que acabam acontecendo que passam pra mim uma impressão de falta de comando e às vezes até de descompromisso, né? O Marcelo Moreno, por exemplo, não treinou ontem e parece que já foi liberado para se juntar à seleção boliviana. Tudo bem, é data FIFA, o clube não tem como impedir, mas o jogo da Bolívia é no dia 11, hoje é dia 3 de novembro. Por que o Moreno foi liberado 8 dias antes do jogo da seleção boliviana efetivamente? Nenhum regulamento da FIFA pede isso. E não que eu acho que se o Moreno estivesse disponível para esse jogo de sexta-feira contra o Londrina, ele ia fazer a diferença, porque não ia. O Moreno entra todo jogo que ele está disponível, que ele está aqui no Cruzeiro, e mal pega na bola, não consegue participar, tem sido um jogador, inclusive, extremamente improdutivo. Mas espera aí, né, gente? Onde que está a cabeça do Marcelo Moreno? Onde que está o foco do Cruzeiro? E por que o Cruzeiro libera o jogador 8 dias antes do jogo da sua seleção? Isso tudo, para mim, tá muito errado. E falando em coisa errada, Wagner Pires, o ex-presidente do Cruzeiro, o cara que é aí um dos principais responsáveis por todo esse inferno que a gente está vivendo, o Cruzeiro não consegue expulsar esse cara do conselho. Tinha uma votação marcada, né, que era até pro dia 18 do mês passado, anularam a votação. Agora deram mais um prazo para que ele possa reunir mais provas para sua defesa. É muito complicado isso. A gente vê a parte interna do Cruzeiro e todo mundo que estava ali no momento que a gente caiu da A para B, parece que está muito engajado em fazer a gente cair da B para C. E nesse contexto, eu sigo achando que só a torcida do Cruzeiro sofre com o que a gente está vivendo, porque a diretoria não parece estar muito interessada. E quando a gente pensa na questão da SAF, dos investidores, né, um possível investidor que queira comprar o Cruzeiro, é interessante para ele pegar o time na Série B ou na Série C? Do ponto de vista esportivo, obviamente é muito mais interessante você pegar o time na Série B, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Mas do ponto de vista financeiro, estar na Série C é mais interessante para esse possível investidor que queira comprar o Cruzeiro. Ele vai gastar muito menos para comprar o clube. E nesse momento de desespero, todo tipo de ideia de conspiração passa pela nossa cabeça e começa a fazer algum sentido, porque a gente está perdendo chão, a gente está perdendo norte. A gente olha para o time do Cruzeiro e não reconhece, a gente olha para a diretoria e não enxerga ninguém disposto a melhorar a situação do clube. Ontem eu fiquei pensando nesse papo de venda do clube, né? Igual a situação lá do Newcastle, que foi vendido para um pessoal que tem um histórico assim assombroso aí de crimes e tudo mais. E eu olhei e falei assim, cara, sei lá, acho que se essa galera comprasse o Cruzeiro aí, eu nem ficaria tão chateado assim, porque eu já olho pro Cruzeiro e eu não me sinto representado. Então, por mais que eu tente evitar gostar dessa ideia, eu consigo entender, por exemplo, a manifestação de torcedor do Newcastle, que foi vestido com aquela roupa árabe lá pros jogos e tudo mais, é porque os caras estavam absolutamente desesperados pelo dono que eles tinham, que era um cara absolutamente odiado. E eu acho que o Cruzeiro tá numa situação parecida com essa. Reiterando, eu tô dando um exemplo aqui de uma situação hipotética que foi levantada, mas ninguém sabe se esses árabes têm de fato interesse de comprar o Cruzeiro ou não, tá? Essa é uma informação que apenas o pessoal da XP Investimentos tem e qualquer nome que a gente falar nesse momento é apenas uma especulação. Ninguém sabe quem são os potenciais investidores, só o pessoal da XP, e eles não abriram essa informação para ninguém. E a minha sensação enquanto torcedor do Cruzeiro é de impotência perante a tudo que tá acontecendo no clube. Nós somos reféns de diretoria, nós somos reféns de jogadores, nós precisamos que esses caras façam o mínimo que a gente espera deles, que é ter determinação e fazer um bom trabalho.
tá? Então a situação do Cruzeiro na tabela hoje, ela é muito perigosa. Se a gente perde esse jogo pro Londrina na sexta-feira, o negócio pode ficar realmente muito complicado. Até um empate contra o Londrina não é o pior dos cenários, dependendo de como for o jogo, obviamente, né? Porque a gente pelo menos consegue se manter à frente desse adversário. Mas pro Cruzeiro sair dessa situação, só depende do próprio Cruzeiro, do elenco, dos jogadores, e eu acho que vale a pena aí que todos façam um esforço, o Luxemburgo com o seu elenco, consiga angariar aí pelo menos uns 6 pontos, né? Para que a gente possa afastar esse risco de rebaixamento, porque talvez 45 pontos não sejam suficientes, justamente porque o nosso número de vitórias é muito baixo e empatando em pontos com qualquer adversário ali, a gente perde. Esse critério de desempate ser o número de vitórias pesa contra a gente, tá? Então assim, eu acho que a gente não deve entrar em pânico num cenário de absoluto desespero, mas é realmente difícil a gente enxergar uma esperança, a gente ter fé, a gente ter confiança que o time do Cruzeiro vai fazer aquilo que a gente espera do time em campo. É difícil a gente acreditar, mas a gente tem que se apegar em alguma coisa. Então se as informações são de que os caras estão com o salário em dia, vamos esperar que eles consigam se dedicar muito em campo, porque a Série B, gente, é muito mais dedicação do que qualidade técnica. Você precisa ter alguma organização. Imagino que nessa partida o Cruzeiro vai, inclusive, jogar mais na defesa, no contra-ataque, né? Porque o Londrina tá muito empolgado, deve ir para cima do Cruzeiro, devem lotar o estádio, obviamente, né? E é importante que nos jogos que o Cruzeiro fizer em casa, a gente também tenha uma presença massiva da torcida para tentar empurrar o time, entendeu? Porque se a gente cai para a Série C, vai ser mais um baque muito forte na confiança do torcedor do Cruzeiro, principalmente por tudo que vem acontecendo dentro do clube, né? Mas até o fato do nosso rival Atlético estar muito bem também é mais uma coisa que faz a vida do cruzeirense estar ainda mais complicada. Então o que nos resta é fazer a nossa parte sempre que for possível, né? Especialmente nos jogos que teremos como mandante, e torcer muito para que o Cruzeiro faça um bom papel nesses jogos fora de casa e que não fique tudo para a última rodada, né? Seria muito bom se a gente conseguisse somar logo esses pontos, acabar com esse pesadelo aí de Série C, que esse ano é um risco muito maior do que foi na temporada passada, né? E já foi muito complicado pra gente no ano passado, aquela expectativa de subir, tendo o orçamento mais alto da Série B, e no final das contas foi muito frustrante. Nessa temporada, o cenário ele é parecido, mas ainda pior, justamente porque o pessoal ali de baixo encaixou aí boas sequências de vitórias nas últimas rodadas e justamente no momento em que o Cruzeiro embicou para baixo. E por mais que o cruzeirense não vai ficar muito confiante com essa frase que eu vou dizer agora, ainda depende só da gente, tá? Depende do Cruzeiro escapar dessa situação, e se a gente cair para a Série C, é claro que vai ter culpa de presidente, vai ter culpa de diretoria em geral, de conselho, mas vai ter culpa do elenco, vai ter culpa do técnico, do próprio Vanderlei Luxemburgo também, e a gente espera que isso não aconteça, tá? Eu realmente torço muito para que o Cruzeiro consiga achar um norte nessa reta final aí, ganhar de preferência já esse jogo contra o Londrina e depois contra o Brusque, porque se a gente consegue ganhar essas duas partidas, a gente tira ali pontos de um adversário direto e provavelmente vai ser o suficiente para seguir na Série B e de fato planejar o 2022 para que tudo seja diferente para melhor, né? Que a gente volte a ter um time competitivo e possa finalmente brigar de fato para conseguir esse retorno para a elite do futebol brasileiro que a gente precisa demais. Se o Cruzeiro cai para a Série C, gente, nessa temporada, no melhor dos cenários seriam aí mais 2 anos no mínimo fora da elite do futebol brasileiro, o que é caótico financeiramente, mas dói ainda mais na gente do ponto de vista esportivo, né? Porque o Cruzeiro não existe para dar dinheiro, o Cruzeiro existe para ter algum sucesso. Função essa que a gente cumpriu muito bem por 98 anos, né? Sendo um time muito competitivo, que brigava pelas conquistas, mas nas últimas temporadas, depois daquele período de destruição aí, a dificuldade que a gente tem para retomar o caminho, tá realmente um momento muito complicado para ser cruzeirense, mas como diria Pablito, é o momento em que o Cruzeiro mais precisa da gente. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Amanhã a gente fala mais sobre aí a montagem do time, a provável escalação e o que esperar desse Cruzeiro na partida contra o Londrina na sexta-feira. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!